E aí, estou gravando mais um podcast aqui para vocês. E hoje eu venho conversar com vocês sobre uma questão, uma coisa que eu aprendi na minha vida, né? Eu aprendi das piores formas possíveis, demorei para aprender, né? Dentro do contexto que eu fui criado, né? E aí eu venho trazer para vocês. De repente, você é uma pessoa mais jovem do que eu e você ainda não sabe do que eu vou compartilhar, do que eu vou falar. E aí, o que eu venho lhes trazer pode servir, de repente, para você se precaver, né? Para você tomar cuidado e não chegar numa situação complicada em que as coisas vão jogar contra você, ao invés de jogar ao seu favor, certo? Então vamos lá, no podcast de hoje eu quero conversar com vocês sobre quando se está lascado, né? Para ser mais específico, o tema do podcast muito provavelmente será: quando você está lascado, ninguém quer te ajudar, tá? E aqui vai uma verdade. Cara, quando você está ferrado, ninguém quer te ajudar. Pela lógica, a pessoa deveria te ajudar. Porque, por exemplo, existe uma pessoa que precisa de um emprego, né? Ela é uma boa pessoa, ela é uma pessoa humilde, honesta, né? E ela precisa de uma oportunidade, ela precisa de um trabalho, está desempregada. E existe a outra pessoa que ela não precisa, ela não tem necessidade de uma indicação de emprego, né? De uma carta, de alguém ir lá e falar com o chefe para arrumar um emprego para ela, uma entrevista, né? E a pessoa que não precisa, ela recebe mais oportunidades, mais indicações, né, do que a pessoa que precisa de fato, tá? Isso daí acontece. Quando eu era criança, me foi ensinado que se eu fosse uma pessoa humilde, honesta e eu fosse uma pessoa bondosa com todo mundo, educada com todo mundo, eu ia ter a oportunidade, eu ia vencer na vida, né? As pessoas iam me dar um bom trabalho e por aí vai. E na verdade não é assim, cara, né? Quando eu fui buscar trabalho no passado, que eu estava precisando muito de um trabalho, eu estava realmente precisando de um trabalho, eu fui humilhado, tá? Fui fazer algumas entrevistas e eu fui humilhado, entendeu? Na frente de todo mundo. Um em um supermercado e um em uma loja de cosmético, tá? As duas vezes foram, assim, feitas as entrevistas por pessoas que desfizeram de mim. Por quê? Porque era claro que eu precisava, entendeu? Eu não tinha uma roupa adequada, por exemplo, para uma entrevista de empresa. Adequada que eu falo assim, era adequada, era formal, né? Mas era uma roupa muito humilde, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha condição de comprar uma boa roupa, né? E aí, cara, as pessoas, elas veem a sua necessidade de ajuda, elas veem o seu desespero e ao invés de te ajudar, elas vão desfazer de você. Desfazer de você, que eu quero dizer, é te humilhar, te menosprezar, entendeu? Então, quando eu falo que o tema do podcast é quando você está lascado, ninguém quer te ajudar, é porque remete a esse exemplo, né? E há outros exemplos. Quando você está lascado, eu vou dar um outro exemplo aqui. A minha mãe, ela já pediu para fazer faxina na casa das pessoas, né? De uma pessoa, por exemplo. E essa pessoa preferia dar para outra pessoa do que para minha mãe, entendeu? Para outra pessoa que não precisava, igual a minha mãe precisava, entendeu? E assim, eu nem vou entrar mais em detalhes, senão vai ficar muito explícito aqui, né? E aí, cara,
a minha mãe precisava muito de ajuda, ou seja, ela estava querendo fazer a faxina e não apareceu. A pessoa, não é que não apareceu, a pessoa não quis dar para ela, quis dar para uma outra pessoa que não precisava, né? E aí é igual eu falo para vocês, cara. Quanto mais você precisa, menos as pessoas vão querer te ajudar. Você pode chegar, você pode pedir, você pode implorar, né? E mesmo assim, as pessoas elas não terão consciência, tá? E elas irão menosprezar você. Então, eu digo o seguinte: busquem ganhar dinheiro, entendeu? Busquem se aperfeiçoar intelectualmente, busquem conhecimento, busquem estudo. Eu sei que as coisas estão difíceis com o estudo, estão difíceis para mim também. Entretanto, eu lhes digo o seguinte, que é necessário estudar, porque se aparecer alguma oportunidade, vocês estão mais preparados, entendeu? E diminui a dependência em relação aos outros. Quando você precisar de uma indicação de emprego e as pessoas veem que você estão precisando, as pessoas, cara, não vão te ajudar de jeito nenhum. Recentemente, por exemplo, uma pessoa que tentou, né, conversou com outro cara para arrumar um trabalho para mim, só que eu não tava precisando, não tava com essa necessidade. Dessa vez não, né? Foi lá conversar com o cara pra me arrumar, ver lá se na empresa deles tinha uma vaga pra mim. Ao invés do cara me ajudar, ouvir, né, o que eu tinha de estudo, né, o que eu tinha de experiência, o cara começou a falar dele, entendeu? Começou a falar que ele nunca precisou dessas coisas, porque as pessoas ligavam pra ele, etc, né? Ele começou a contar vantagem em cima de mim. Tanto que eu virei pro cara que conversou com ele e falei, não quero mais, né? Pra mim não serve mais, não quero mais, entendeu? Porque já foi o tempo que eu ouvia desaforo dos outros, e pedia as coisas, ouvia desaforo dos outros, e ia lá na base do desaforo e tentava conseguir. Dá errado, entendeu? E se tentar fazer as coisas também na base do desaforo, dá errado. Você vai chegar, vai dar errado, depois os outros vão jogar na sua cara, entendeu? Então, nesse caso aí, por exemplo, eu não deveria nem ter aceitado, porque nesse caso, como eu disse pra vocês, eu não tava precisando. Então, eu não deveria nem ter aceitado ir lá falar com esse cara, entendeu? Depois, posteriormente, eu consegui por conta própria, né, sozinho, porque é melhor, entendeu? Existe uma frase que diz: ande com a perna arrastando a perna ou de muletas, mas não se apoie no ombro de ninguém, tá? E isso eu levo pra vida, por causa das coisas que eu passei. Então, eu só aceito ajuda quando eu vejo que a pessoa realmente demonstra boa vontade, quando a pessoa demonstra que quer me ajudar. No mínimo sinal de que a pessoa não quer me ajudar, acabou, cara. Eu não peço de jeito nenhum, eu corto, né? E é igual eu digo pra vocês, quando você mais precisa, as pessoas desfazem de você, as pessoas não te ajudam, entendeu? Então, busquem se aperfeiçoar, vão atrás de conhecimento, vai atrás de oportunidades por conta própria, certo? Eu sei que sem ajuda é difícil, né? É difícil, mas infelizmente, para mim conseguir o meu primeiro emprego, a minha mãe teve que implorar para um cara me arrumar uma carta. Na época foi pedir marcar uma entrevista para mim em uma empresa, né? Para eu conseguir o primeiro emprego, porque na época eu não conseguia por causa de experiência, de falta de experiência. Que as pessoas elas não querem ajudar de boa vontade. Agora, quando é uma pessoa bem vestida, que tem uma condição boa, ela recebe as melhores indicações, as melhores oportunidades, entendeu? As pessoas valorizam
quem tem uma condição um pouco melhor, entendeu? Quando você tá na miséria, as pessoas que estão perto de você, inclusive, elas vão querer te ver na miséria mesmo, para poder te pisar, para poder te humilhar, porque ver você na miséria faz com que o ego delas se elevem. Então tudo isso é importante ser dito, porque é verdade, né? A verdade não machuca e nem agrada. É simplesmente a verdade, né? Então, assim, quem se ofende com a verdade é porque está vivendo em um mundo de ilusões, né? Em um mundo fictício. Entretanto, eu não ligo para isso e eu estou aqui para compartilhar com vocês o que é verdade, né? Certo? Quando você tá lascado na vida, que as coisas estão dando errado, que você tá sem dinheiro e você precisa de um amigo, né? Você vê as amizades indo embora. Não é todos, mas é boa parte. Aconteceu já comigo também. Quando eu mais precisei, quando eu mais estava ferrado na bosta, né? Vocês me desculpem a palavra, tá bom? Não é do meu caráter, né? Ficar falando essas coisas. Mas aqui é uma questão de se expressar, né? Mas, enfim, quando eu tava, assim, ferrado, amigos, né? Que eu tava, assim, emocionalmente, financeiramente no fundo do poço, pessoas que se diziam meus amigos, eles pularam fora. E vai acontecer, cara, acontece, entendeu? É nessa hora que vocês veem quem são amigos e vocês percebem que a maioria não são, tá? E aí fortalece mais ainda aquela visão do tipo, quanto mais lascado, quanto mais ferrado você está, menos as pessoas vão te ajudar. Agora, quando você tá bem, quando você tá com dinheiro, né, quando você tá prosperando, aí as pessoas elas querem sempre te ajudar. Você não tá precisando de ajuda, mas as pessoas querem te ajudar, as pessoas estão ali o tempo todo, né? Quando eu fui melhorando, quando eu fui evoluindo, aí as pessoas que nem ligaram para mim quando eu precisava de ajuda, voltaram dizendo que eram minhas amigas, né? Que queriam estar perto de mim. E por aí vai, cara. Aprendam, entendam que é assim. A vida é desse jeito. Infelizmente é justo. Não é justo. Mas é o que acontece, tá? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu este podcast até aqui. E até a próxima.